Tá bom. Obrigado, Giovanni. Então, vamos lá. Obrigado, irmão, de novo. Mais uma sexta-feira. O Giovanni já tinha falado, né? Mas a partir de sexta que vem, e as aulas, e o mês de maio, eu vou participar também de um estudo, né? Com o irmão Francisco Bezerra. Meu irmão, muitos conhecem aqui, né? Meu irmão muito, muito querido, muito amado. Ele vai fazer um curso sobre evangelização e a gente vai participar lá. É sempre bom aprender, né? Então, vocês vão ter uma folguinha minha aí por algumas semanas, tá bom? E se quiser participar lá com ele também, depois fique à vontade, a gente pode passar informações aí para quem quiser, tá bom? Irmãos, Atos capítulo 20. Vamos ver um pouco sobre Paulo. Atos capítulo 20, a gente vai ver a partir do verso 17, quando Paulo ele está se despedindo, ele vai se reunir lá com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ali ele vai fazer um discurso, né? Ele está se despedindo, ele vai para Jerusalém, né? E a gente sabe que depois indo para Jerusalém, ele vai acabar ficando preso, né? Vai passar alguns anos preso, enfim, e não vai voltar mais para lá, né? Então foi ali um discurso de despedida para aqueles irmãos ali de Éfeso, né? Uma igreja que, aliás, foi ele quem começou, né? Numa de suas viagens, ele começa essa congregação ali em Éfeso, né? Com alguns irmãos, e depois ele volta lá para ver como era costume dele, né? Ele volta para ver como é que estavam essas congregações e tal. E aqui a gente vai encontrar ele se despedindo desses irmãos. E, como sempre, a gente pode tirar muita coisa daqui para a nossa vida espiritual. Aqui não é só Paulo falando com outros irmãos, né, sobre eles em particular, também é claro, mas a gente vai ver que muito do que Paulo está falando aqui, a gente utilizar na nossa vida, no nosso trabalho, vai ser maravilhoso. Né? Então, a partir do verso 17, vai falar que Paulo, né, vai enviar uma mensagem a Éfeso, ele está voltando de Mileto, e ele vai para Éfeso e fala para que reúnam os presbíteros da igreja para se encontrarem com ele. E esses irmãos, vão chegar no verso 18, né? E Paulo vai começar a falar com esses irmãos. E como eu falei, esse discurso dele serve muito para a gente. Como a gente deve se portar, como a gente deve pensar no que nós estamos fazendo e o nosso tipo de trabalho, né? Que resultado ele pode dar e como que as pessoas podem estar enxergando isso, sendo que muitas vezes a gente nem pensa nisso, né? Então, vamos ver lá, até para aproveitar bem o nosso tempo, eu vou dar uma lida aqui rápida e comentando, né? E aproveitando que o Giovanni falou, né? Algum comentário dentro do assunto aqui, tranquilo. Ou se quiserem também, depois que parar a gravação, a gente conversa sobre isso, não tem problema nenhum, tá bom? Então ele fala no 18: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos parar um pouquinho por aqui. Então, aqui Paulo está se despedindo, né? Está conversando com esses irmãos. E aqui Paulo está falando um pouco sobre o procedimento dele entre esses irmãos, sobre como ele se portou. Ele começa falando que ele se conduziu o tempo inteiro como um servo de Deus, né? Servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e enfrentando as provações que os próprios judeus, né, o povo dele, trouxe para eles. Então a gente começa a ver, irmãos, que a gente tem que, se a gente seguir esse exemplo de Paulo,
E quando a gente for conversar com alguém, mesmo que não for numa despedida, né? Pode até ser que seja, né? Dependendo da situação. Mas mesmo no nosso dia a dia, isso que Paulo está falando tem que servir para que a nossa vida também seja dessa maneira, né? De uma maneira que você possa falar, olha, eu estou aqui servindo a Deus com toda humildade, com lágrimas, né? No sentido de trabalhar para Cristo, né? É penoso, e passando por provações que o meu próprio povo trouxe. Então, se esse for o nosso discurso, é maravilhoso, né? Um discurso de humildade, mostrando que nós temos trabalhado para Deus, que nós estamos enfrentando provações do nosso próprio povo, da nossa própria família, da nossa própria gente, mas por causa do Evangelho, né? Ele fala no 20 que ele jamais deixou de anunciar aquilo que fosse proveitoso. Nós também temos que ser assim, né? Não deixemos nunca de falar para os nossos irmãos e para quem ainda não conhece o Evangelho, né? Aquilo que vai ser proveitoso para a vida dele. Antes de eu entrar aqui, né? Quando eu entrei, o Giovanni estava conversando com o irmão aí, né? Falando sobre o Neves lá, né? De Campinas, né? O desejo que ele tem, né? De que um amigo dele, um amigo pessoal, né? Conheça o Evangelho e se torne um cristão para que eles se encontrem lá nos céus, né? Será uma grande alegria, né? E é isso, mas a gente só consegue fazer isso, irmão, se a gente não deixar de anunciar o que é proveitoso. Não proveitoso no sentido da nossa vida secular, né? Mas proveitoso espiritualmente. Aquilo que é bom, aquilo que vai levar a gente para o céu, isso deve ser anunciado, né? Com alegria, não com obrigação, né? Não porque se eu não fizer, alguém vai me cobrar. Isso tem que ser alguma coisa feita com amor, né? Que você sabe que aquilo vai dar um proveito espiritual para aquela pessoa. Ele fala também que ele nunca deixou de ensinar publicamente de casa em casa. Também a gente tem que seguir esse exemplo de Paulo, né? Nunca deixar de ensinar quem esteja pronto para ouvir. Buscar oportunidades para fazer isso, né? Levar o evangelho, ensinar, mostrar a nossa vida, né? Pegar o que nós temos passado e fazer com que a pessoa possa ver que tudo isso é por causa de Deus, né? E a gente tem que anunciar isso com alegria, de uma maneira proveitosa, ou publicamente, ou individualmente, ou de casa em casa, ou em grupo, não sei. Mas dá um jeito de fazer isso, né? Ele fala no 21, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, não importa a pessoa, judeu ou grego, né? Aquele que ouve, aquele que não ouve, quem está pronto para ouvir, ou quem não está. Levar o evangelho, falar sobre o arrependimento, né? Que é a única coisa que pode nos levar a conhecer a Deus, né? O arrependimento daquilo que nós éramos, do que nós fomos, e mostrar como Deus pode modificar a nossa vida, né? E Paulo está falando, olha, eu nunca deixei de fazer isso. Arrependimento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Anunciar, né? Como a gente ama Jesus Cristo. Que foi por causa dele que nós estamos aqui, né? Foi por causa da morte dele. Então, se a gente não pregar isso, a fé em Jesus Cristo. E aquilo, irmãos, se você perguntar para 100 pessoas se eles acreditam em Cristo, 99 vão falar que sim. Mas acreditar é uma coisa, obedecer é outra. E as pessoas confundem isso, né? Eles acham que só o conhecer Deus, conhecer a Cristo é suficiente. E não é. Eles precisam entender o plano da salvação de Deus para cada um. E talvez você e eu, irmãos, seja a única esperança, a única voz que aquela pessoa vai ouvir em relação a Cristo. Ele precisa ouvir isso, né? Eu vi o Neves colocando aqui, né, que parece que o amigo dele teve alta, né? Amém por isso, Neves. Dá essa mesma oportunidade que o Giovanni deu lá pro... Esqueci o nome, perdão, Giovanni. Para que ele ouça. Eu, Rafael, é Tiago, isso? Rafael que participou conosco em estudos online e no hospital. Rafael. Isso. Dá essa mesma oportunidade para ele, né? A escolha vai ser dele, né? Mas dá essa oportunidade para ele. Talvez
Talvez não, a gente não sabe os planos de Deus, né? Talvez Deus tirou ele do hospital para ouvir isso agora, né? Aproveita a oportunidade de Deus. 22. E agora Paulo estava sendo impelido pelo Espírito para ir para Jerusalém, sem saber o que ia acontecer com ele. Mas olha que interessante, irmãos. Ele sabe que o Espírito Santo falou que de cidade em cidade ele vai ter prisão e sofrimento. Eu não sei se alguém falasse para mim, olha, vai para tal lugar que lá você vai ter prisão e sofrimento, se eu não iria pensar duas vezes antes de ir. Paulo, ele está indo, né? Sabendo que lá ele vai encontrar prisão e sofrimento. Mas ele foi, ele sabia que isso era a vontade de Deus. Então é mais uma lição para a gente, né? Às vezes a gente quer ir para lugares onde a gente vai estar tudo bem, vai ter um lugar para ficar, vai ter um trabalho, vai, não sei. Mas às vezes não é assim que Deus quer para a gente, né? Talvez Deus está nos mandando para um lugar em que a gente vai ter, talvez não prisão e sofrimento literalmente, né? Mas da mesma maneira de Paulo, né? E a gente tem que estar pronto para isso. Foi o que Paulo fez. E ele fala no 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele está falando, eu não sei o que vai me esperar lá. O que eu sei é que a vida para mim não vale nada. Ele tinha falado, ele vai falar isso depois, né? Considero a vida como lixo. É isso. A nossa vida aqui na Terra, irmãos, não tem valor algum, né? Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com ela, trabalhar, a gente sabe disso, né? Mas é a ideia de não considerar a nossa vida aqui maior do que a nossa vida no céu. Se a gente tiver que perder a nossa vida aqui por causa da do céu, amém por isso. E Paulo tinha plena certeza disso, né? E ele fala, a vida daqui para mim não vale nada desde que eu complete a minha carreira. Desde que eu faça aquilo para o qual eu fui chamado. Nós também fomos chamados para divulgar o evangelho. Então, seja o que for que aconteça conosco, vamos cumprir nossa missão. No 25, ele passa agora a falar mais diretamente com aquelas pessoas que lá estão, né? E agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Então ele está falando, olha, vocês agora que estão aqui me ouvindo falar, vocês não vão mais me ver. Uma frase pesada, né, irmão? Eu sei que vocês não vão mais me ver. Porque ele sabia que não ia retornar para lá, né? Vivo. E ele está falando, ele está deixando isso claro, né? Ele tinha plena certeza, né, do que ia acontecer com ele. E ele fala no 26, portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Mais uma coisa que a gente precisa colocar em prática na nossa vida, baseado em Paulo, irmãos. Quando a gente tiver que, sei lá, em algum momento parecido com esse, né? Como eu falei, pode não ser exatamente o momento desse. Mas se por algum momento você tiver essa, sei lá, que se despedir de alguém ou de um grupo de pessoas, de algum irmão, enfim, você tem essa convicção para falar para ele? Olha, eu tenho a plena certeza diante de vocês que eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu nunca deixei de falar para vocês tudo aquilo que eu tinha que falar em relação ao plano de Deus. A gente tem que ter essa noção, né? Olha, irmãos, eu nunca deixei de falar para vocês o que a Bíblia manda eu falar. É isso que a gente tem que fazer. Falar o que a Bíblia manda falar. Não deixar de anunciar nada. Ser claro, mostrar aquilo que Deus quer que a gente mostre. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que aprender isso com Paulo, né? Saber que onde a gente está, a gente pode deixar essa frase. Se a gente precisar partir dali, né? No 28 ele está dando conselhos para eles que servem para nós também. Esses conselhos são para nós. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue.
Então, aqui ele está falando com presbíteros, né? Lá no versículo 17, está bem claro isso, né? É um grupo de pessoas que estavam à frente do trabalho, né? Também não é o nosso ponto aqui, irmãos, mas a Bíblia sempre nos ensina, né? Só nesse trecho aqui você consegue ver que presbítero, bispo e pastor é a mesma pessoa. São só sinônimos, né? São momentos diferentes, né? Então, no 17 aparece ele se reunindo com os presbíteros e falando com os presbíteros, ele fala que eles têm que pastorear o rebanho para o qual eles foram deixados e Deus os colocou como bispos. Ou seja, é o mesmo grupo de pessoas, não tem aqui uma hierarquia, né? São funções. Presbítero é aquela pessoa mais idosa, né? Que já tem uma idade mais avançada no caminho de Deus. O bispo é aquele que está supervisionando as pessoas, né? A ideia do supervisor. E o pastor é aquele que está protegendo, cuidando, conduzindo. Mas a mesma pessoa faz isso. Não são posições diferentes. Na verdade, não tem posições na Igreja de Cristo, né? Todos somos servos. E Deus é o nosso líder, né? Jesus é o nosso líder. Então ele está falando para essas pessoas, para eles cuidarem primeiro deles e de todo o rebanho. Primeiro a gente tem que cuidar de nós, irmãos. Como é que nós podemos ajudar nosso irmão se nós estamos em dificuldade? Como tirar o cisco do irmão se temos uma trave no nosso olho? Então cuidemos de nós. E para cuidar de nós é com a palavra de Deus, estudo, oração, leitura. É isso. E com isso a gente pode ajudar nossos irmãos. A igreja, como ele falou mesmo, a igreja é de Deus. Porque foi Deus, através de Jesus Cristo, que foi comprada pelo próprio sangue. A igreja não é minha, não é do Douglas, não é do Luiz, não é de ninguém. A igreja é de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas são donas de igreja, né? Não precisamos nem falar, mas pensa na cabeça aí. Ah, eu vou na igreja do fulano. Eu vou na igreja do ciclano. A igreja é de Deus, irmão. Quando a igreja passa a ter um nome humano, ela deixa de ser de Deus. Ele vai falar no 29. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes e não pouparão o rebanho. Então essa história não é nova, né? Paulo já estava alertando, olha, eu sei que depois que eu sair daqui, lobos vorazes vão atacar o rebanho. Hoje não é diferente. Lobos estão também querendo atacar o rebanho. Para que o lobo não ataque o rebanho, aqui tem o pastor tomando conta. Igrejas que ainda não têm, né, pessoas, segundo as qualificações bíblicas, né? 1 Timóteo 3 e Tito 1, né, as qualificações para exercer esse trabalho, também vão ser cuidadas, também vão ser conduzidas, um irmão tomando conta do outro, que é assim que funciona. Então, precisamos tomar cuidado para que lobos não venham atacar no meio da igreja, né? E ele mesmo fala, né? E até mesmo entre vocês vão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então também esses líderes tinham que tomar conta deles mesmos, né? Entre eles mesmos iriam surgir pessoas que iriam querer atrair discípulos para ele. Então Paulo já alertava isso há anos, séculos atrás, né? Cuidado, hoje em dia não mudou. Pessoas estão querendo atrair discípulos para ele, não para Cristo. A igreja precisa estar atenta em relação a isso. Será que estamos fazendo um trabalho para Deus ou um trabalho para fulano, beltrano, ciclano? E isso tem que ser a cada dia verificado, né? Isso tem que ser visto detalhadamente. Começou alguma coisinha errada, tem que ser cortado na raiz. Porque senão isso cresce, toma conta e depois fica difícil. Paulo já alertava isso, né? 31. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês.
Mesma coisa, vigiemos, irmãos. Noite e dia. E vamos buscar alguém para nos admoestar e vamos admoestar nossos irmãos, né? É a ideia de trazer para a verdade, né? Dar um puxãozinho de orelha. É essa a ideia, né? Da admoestação, ver o que está acontecendo. Isso não é errado, irmãos. Isso tem que ser feito. Com todos, né? Desde aquele que tem um dia de batismo, como aquele que tem 50 anos de batismo. Precisa ser admoestado. E Paulo estava falando que ele fazia isso, né? 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo estava deixando eles aos cuidados de Deus, não aos cuidados de um dono da igreja, não aos cuidados de fulano, beltrano. É Deus quem cuida da sua igreja, através da palavra dele, porque é ele que tem poder para edificar e dar herança para os santos. O nosso prêmio não vai vir de nenhum de nós aqui. Nosso prêmio virá de Deus. Se nós fizermos o que ele está nos mandando e ordenando. 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. A cobiça transforma o homem. Então Paulo está demonstrando, cuidado, não cobice nada. Ele faz aqui até uma escalinha, né? Prata, ouro, roupas, ou seja, desde as coisas mais simples até as mais valiosas, né? Não deve ser motivo de cobiça, irmão. Nós trabalha para Cristo, né? Ninguém aqui tá aqui para enriquecer, para ganhar dinheiro com o evangelho, né? Não, não é isso. Então a cobiça não deve fazer parte do servo de Deus. 34. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então olha o exemplo de Paulo, né? Ele está falando, olha, não cobice nada. E vocês sabem que eu mesmo, as minhas mãos é que me sustentaram. Foram as minhas mãos que serviram para aquilo que era necessário, tanto para mim, como para quem estava comigo. A gente sabe, né? Não é aqui o nosso trecho, mas a gente sabe que Paulo ele fabricava tendas, né? Quando ele estava ali com Apolo e tal. Ele fabricava tendas e recebia o seu dinheiro, né? Do seu trabalho, né? E ele não precisava de dinheiro de igrejas, não precisava de nada. Então é o que ele está falando aqui. Não cobicem. Eu mesmo trabalhei para ter o meu sustento e Deus me sustentou até aqui, né? Façam isso também. 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então ele está falando, trabalhando desse jeito, sem cobiça, honestamente. É desse jeito que você vai conseguir socorrer necessitados, lembrar que é melhor dar do que receber. Humildade, como ele falou lá no comecinho que a gente leu, né? 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, irmãos, esse pequeno trecho, depois ele vai do 36 ao 38, né? Ele vai fazer uma oração, vão se ajoelhar, né? Vão chorar entre eles, porque sabiam dessa despedida de Paulo, né? Mas esse discurso de Paulo, como eu falei, se a gente conseguir colocar isso na nossa vida, usar o que Paulo fez e usar os conselhos que ele está dando para aqueles homens na vida de cada um de nós, vai ser o melhor dos mundos. Teremos uma vida espiritual maravilhosa, não sem problema, não sem perseguição, não sem, como ele mesmo falou aqui, né, dificuldades, mas de acordo com aquilo que Jesus nos manda. Que Jesus também pregou, né? Paulo aqui está imitando o que Jesus fez, né? Humilde, nunca pegou nada de ninguém, nunca foi rico. Então, vamos buscar fazer isso. Cada um de nós aqui.
dentro do nosso trabalho, dentro da nossa congregação, dentro do nosso mundo, se nós tivermos esse proceder aqui de Paulo, ninguém vai poder acusar a gente de nada, irmãos. Que é isso que a Bíblia fala, né? Que ninguém possa acusar você de nada. Não fique devendo nada a ninguém a não ser o amor. É isso. Então, que a gente possa aprender a viver dessa maneira humilde, dentro da nossa congregação, sendo um servo, servindo ao nosso irmão, admoestando e sendo admoestado, e querendo sempre o melhor para o nosso irmão e não para nós mesmos. Obrigado. Agora, se tiver alguns comentários, se você quiser parar a gravação aqui, Giovanni, da minha parte é isso. Então, eu vou parar a gravação aqui, já ficou um tempo bom.